Esse é o Britânia BSC 3400, um modelo de secador de cabelo com motor BLDC, mais pra frente a gente vai entender o que isso quer dizer, além de, claro, se ele é bom e bom pra quem. Meu nome é Gabriel Oliveira e bora lá! O design do secador é bem simples, tanto em questão de silhueta quanto as cores. Aqui são praticamente tonalidades de cinza, com alguns pontos cromados. Até parece assemelhar um pouco com o Gamma IQ Perfeito, que tem o mesmo tipo de motor que ele. Ele é feito inteiramente de plástico, um plástico um pouco mais rígido, e o acabamento é simples, não tem erros graves, embora essa linha aqui no meio fique bem demarcada, talvez também pelo fato de ser as duas metades da mesma cor, deixa ela bem notável. Ainda assim, é um modelo que se destaca no catálogo da Britânia por conta de sua tecnologia. Grande parte dos secadores apresentados são secadores para uso doméstico, com um motor muito parecido, então são mudanças mais estéticas, embora um ou outro trazem ali um motor AC para uso uma pegada mais semi-profissional. Esse aqui é o único BLDC. Esse tipo de motor tende a ser menor, mais silencioso, mais leve e girar em altas rotações. Então a ideia aqui também é produzir altas quantidades de vento. E aí a gente vai ver como ele performa nesses casos. Em questão de leveza, é real. Tanto o corpo quanto o cabo do secador, juntos, pesam cerca de 450 gramas. Então mais leve que todos os outros secadores de cabelo que já avaliamos. Além disso, a sua silhueta é bem mais fina do que a grande maioria, deixando ele mais portátil para você transportar, seja em bolsas, seja em malas. Ele faz isso sem abrir mão do tamanho do cabo. Aqui tem cerca de 1,92 m, deixando bastante liberdade para você conseguir trabalhar a partir de uma tomada. Há quem prefira pendurar o próprio secador e ele conta com uma argola justamente para isso. Apesar de pequena, ela é durável e também, dada a leveza do secador, dá uma certa segurança pendurar por aqui sem ter medo de rasgar. A própria empunhadura, apesar de 100% reta, é confortável. Mesmo que você tenha mãos pequenas aqui, vai conseguir fechar em volta tranquilamente, não vai ser nem um pouco difícil de segurar. Os botões aparecem aqui na lateral, diminuindo a chance de você esbarrar neles quando estiver trabalhando com o secador. São 4 opções de temperatura e 3 de força de vento, indicadas por LEDs aqui na lateral. Na traseira tem uma chave permitindo que você desligue o secador mesmo que ele permaneça na tomada, e também uma trava, então por mais que você aperte os botões, ele não muda. Outra coisa interessante é que ele se lembra das últimas configurações de temperatura e vento. Então, tirando ele da tomada, colocando de novo, ele volta nas últimas opções de temperatura e vento que você selecionou. É útil, principalmente se você fica ligando e desligando ele repetidas vezes. Falando de temperaturas, o secador possui 4 porque sua temperatura mínima é diferente da do jato frio. Em muitos secadores elas são exatamente iguais, mas aqui você pode optar entre ter pouquíssimo calor ou realmente zero. Para fazer isso, ou você abaixa o seletor para que nenhuma das luzes estejam acesas, ou simplesmente segura o botão de jato frio. Aqui eu não recomendo, primeiro porque você tem que ficar segurando, embora possa ser uma opção quando você precisar fazer um choque térmico no cabelo para fixar o penteado, por exemplo, mas o botão também é um tanto impreciso. E aí se você estiver pressionando com pouca força, muitas vezes ele não contabiliza e continua saindo quente. Algo legal de ver é a grande flexibilidade de temperaturas desse secador. Então, depois do jato frio, cada uma delas vai gradativamente aumentando a quantidade de calor até chegar no máximo. Pode parecer simples, mas a gente já pegou outros secadores, como por exemplo o Philco PH3700, que praticamente só tinha temperaturas altas, e outros, como a primeira versão do Gamma IQ Perfeito, que praticamente não mudava a temperatura, independente do que você selecionava aqui. Essas temperaturas mais amenas são melhores para trabalhar com crianças, com idosos, pessoas mais sensíveis à temperatura, mas se você quiser algo mais forte, pode colocar na temperatura máxima, é quente o suficiente para secar o cabelo de forma rápida, sem ter nenhum tipo de problema relacionado à segurança. Nesse quesito, ele realmente cobre todas as situações. Em relação ao vento, ele realmente entrega ventos bem fortes, na verdade o segundo mais forte visto até agora, perdendo apenas para o Conair Digital Air. Aqui, na velocidade máxima, ele chega até 95 km por hora, o que é bem forte. Quando a gente compara esses modelos com motor BLDC, muitas vezes são chamados de secadores digitais, eles entregam muito mais vento do que todos os outros. Se você gosta de vento forte, aqui vai te favorecer, mas por ele não ter a mesma versatilidade que tem na temperatura, mesmo a velocidade mínima ainda é consideravelmente alta, mais alta até do que os secadores tradicionais.
Como é um motor que pode ser muito bem controlado, até seria possível fazer ali um meio termo, indo desde velocidades mais baixas até essas altas que ele já atinge, mas aqui ele fica mesmo nas mais altas. Esse secador não tem difusor, então por isso não recomendo muito para cabelos cacheados, mas também porque, como ele entrega apenas velocidades fortes de vento e bem pontuais, acaba muitas vezes desmanchando o penteado, desmanchando os cachos. Se o seu cabelo for mais ondulado, você só quer secar rapidamente, ele faz sim esse trabalho bem, porém, se você está pensando em modelar o penteado, deixar algo um pouco mais elaborado, ele muitas vezes pode acabar falhando. Se tem cabelo liso, pode querer fazer escova, aqui ele faz com um tempo decente, um brilho bem interessante e o cabelo realmente se alisa, mas não completamente. O efeito é bem maior nas raízes do que nas pontas e apesar da finalização não ser ruim, não é das melhores. Existem modelos como, por exemplo, o Type Style que fazem esse trabalho melhor. Pode agradar, mas não está lá 100%. Outro ponto que é levantado tanto pela Britânia quanto seu motor é o fato de ser mais silencioso. Isso aparece bastante nos anúncios dele. E devo dizer que, conforme as medições aqui, ele realmente se mostrou bem silencioso. Seja na velocidade mínima, média, máxima, ele está ali sempre próximo dos secadores mais silenciosos ou, entre todos avaliados, ele é o secador mais silencioso. O que deve ser falado, porém, é que apesar de mais baixo, ele inclui um ruído um pouco mais agudo. É mais notável na velocidade mínima, mas também está presente tanto na média quanto na máxima. Pode ser que não te incomode, nesse caso tudo bem, tem uma frequência ali por volta de 15.400 Hz, mas se você vai estar utilizando o secador por longos períodos de tempo, é bom que você compre sabendo. Diria que um ponto forte dele aqui é na questão da limpeza, por ele ser feito inteiramente de plástico, não tem nenhuma película aqui que pode ficar pegajosa ou ficar arriscada até sair, principalmente se você utiliza muitos cremes, é bem mais fácil de você conseguir simplesmente passar um pano nele por completo. Também, sendo um material mais rígido, não deixa marcas de unhas, embora se você estiver utilizando anéis, alguns acessórios, ele pode sim ficar marcado, mas até aí grande parte dos secadores vão. Inclusive por isso, vale uma menção honrosa aqui ao Conair Digital Air, que tem toda a sua empunhadura em metal. Na traseira tem duas grades, essa é a primeira, que pode ser facilmente removida, e por baixo uma grade ainda menor, para pegar qualquer tipo de detrito, seja fio de cabelo, poeira que esteja aqui no próprio ambiente. Dá para retirar essa, fazer uma limpeza com uma escova, aqui não dá para retirar, então a limpeza tem que ser feita aqui mesmo. Algo que poderia ser feito, que inclui nos modelos da gama do IQ Perfeito, é justamente incluir uma função de autolimpeza, onde ele funciona ao contrário, soprando o vento para trás, e aí fica muito mais fácil de retirar qualquer tipo de acúmulo na própria grade. Aqui poderiam ter feito, mas não existe. Mesmo que você opere por grandes quantidades de tempo, nenhuma região do seu corpo acaba esquentando demais. Ele todo fica por volta de 30 graus Celsius no máximo, então uma temperatura bem tranquila para conseguir trabalhar. Nem mesmo o cabo, o plug, nada disso superaquece. Só vale a pena ficar de olho justamente no seu bico concentrador, porque assim como em muitos outros secadores de cabelo, tem regiões nele que batem 125 graus Celsius. Então, apesar de comum, não é muito confortável. Só diria para ter um pouco de cautela, para não ficar segurando fixamente aqui quando estiver operando já por algum tempo, mas se quiser só fazer algum leve ajuste, nisso não tem nenhum problema. A Britânia oferece 12 meses de garantia em seu secador e eu diria que ele se destaca principalmente pela versatilidade. Boas temperaturas, tamanho menor, leveza, bom tamanho do cabo, isso são características que o deixam muito fáceis de você transportar ele, seja em bolsa, seja em mala, ou utilizar em pessoas com preferências diferentes. Mas eu queria saber o que você acha. Tem links de preço dele aqui na descrição e deixe aí nos comentários qual o próximo secador que a gente devia avaliar. Vou ficando por aqui, até a próxima.